Sejam bem-vindos à Psica TV. Hoje temos à conversa o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves para falarmos acerca de psicologia forense e para abordarmos o tema psicologia forense e o sistema prisional. Dr. Rui, muito obrigado pela sua participação na Psica TV e para começarmos, deixo-lhe uma pergunta de qual é o objetivo do estudo da psicologia forense. Olá, muito boa tarde a todos e a si, Pedro, em particular. E agradeço mais uma vez o convite que me formularam. Bem, a psicologia forense é, digamos assim, uma subdisciplina de um grande campo de saber que é a psicologia da justiça. E a psicologia da justiça nós costumamos definir como portanto, o interface que se estabelece entre a psicologia e todas as áreas que a justiça nos permite intervir enquanto psicólogos, e no contexto específico da psicologia forense, o trabalho é sobretudo como auxiliar direto às tomadas de decisões em meio forense, no sentido, portanto, que são o auxílio aos tribunais. Portanto, sobretudo fazer perícias, não é? Perícias psicológicas, perícias de psicologia forense, por solicitação do tribunal. É aí que a psicologia forense se desenvolve mais. Portanto, lá está, é esta subdisciplina, se quiséssemos assim, desse campo mais alargado da psicologia da justiça. E como se consegue diferenciar o tipo de trabalho realizado por um psicólogo forense entre as vítimas, entre os agressores e até o corpo de intervenção quando isso acontece? Bom, é evidente que aqui a psicologia forense tem que desenvolver protocolos específicos para avaliar este tipo de situações. Portanto, há colegas que só trabalham, por exemplo, na avaliação de vítimas, ou que só se sentem mais à vontade de trabalhar na avaliação de vítimas, e eventualmente depois na intervenção com vítimas, enquanto que outros mais nos ofensores, ou outros mais até naquilo que são os chamados processos cíveis, que têm tido muito, portanto, os tribunais pedem muito à psicologia forense avaliações, por exemplo, em casos de divórcios, para avaliar a chamada responsabilidade parental, as competências que os progenitores têm para exercer essa responsabilidade, que depois determinam, por exemplo, os tipos de guarda, não é? Se é guarda partilhada, se a guarda fica a cargo só de um progenitor e o outro só tem um regime de visitas mais limitado, enfim. Nós temos tido, portanto, quando eu digo nós, a unidade que eu coordeno aqui na Universidade do Minho, imensos pedidos ao longo dos anos, sempre para esta área das chamadas responsabilidades parentais. E, portanto, eu diria que, por um lado, temos avaliação de vítimas, avaliação de ofensores e realmente esses processos cíveis, e depois há outros, assim, um bocado avulso, não é? Por exemplo, avaliar alguém a ver se tem competência para testemunhar, não é? Também pode ser um pedido específico, ou avaliar alguém para ver se tem competência para usar uma arma, não é? Já tivemos pedidos desses, não é? Portanto, o uso e porte de arma muitas das vezes são restringidos precisamente porque o tribunal entende que aquela pessoa enfim, possa realmente ser perigosa se deixar que ela use uma arma. E, portanto, estão a ver que, neste sentido, a psicologia forense é, a meu ver, um auxiliar muito valioso das tomadas de decisão dos tribunais. Qual é, já enumerou algumas, mas qual é a importância desta área, concretamente, para o desenrolar de um caso judicial, de um processo judicial? Bom, deixe-me então dizer que, quer dizer, o tribunal, os tribunais de uma forma geral e a justiça, cada vez mais ao longo dos anos, foram percebendo que tinham toda a vantagem em chamar peritos, sempre que, conforme a lei refere, eles próprios, os tribunais, se declarassem como incompetentes para analisar aquele caso específico. E, portanto, há peritos ao nível dos crimes económicos, há peritos ao nível dos crimes informáticos e portanto, há uma gama muito alargada de perícias que são feitas para auxiliar os tribunais na tomada de decisão.
No caso específico da psicologia forense, e às vezes também da psiquiatria forense, porque às vezes também estamos em conjunto, o que é que se passa aqui? O que se passa aqui tem muito mais a ver com características do funcionamento da personalidade, problemas, eventuais problemas do foro da saúde mental, problemas associados ao distúrbio a distúrbios da personalidade, problemas associados ao consumo de substâncias. Em tudo isso nós podemos ser úteis, porque a grande questão aqui para o Tribunal naturalmente tem que e deve decidir em consciência para aplicar a lei. E, portanto, quando um juiz ou um coletivo de juízes realmente tem dúvidas sobre aquela pessoa que está ali à sua frente, e essas dúvidas, como disse, pode ser de várias ordens, podem ir desde estas características da personalidade até tentar perceber, às vezes nós temos pedidos, por exemplo, que nos perguntam se alguém tem perfil de agressor sexual ou perfil de pedófilo, coisas que são às vezes um bocadinho, vamos lá ver, fora da caixa, como se costuma dizer, mas por aí se percebe que os tribunais, em muitos dos casos, têm muitas dúvidas em relação àquilo que, ao seu próprio processo de tomada de decisão. E, portanto, em boa hora, nos perguntam a nós, como podem perguntar, como eu já disse, noutros casos, a outros peritos, para tomarem decisões informadas, e isso é que é muito importante. E por isso daí, eu gostaria sempre de chamar a atenção para isso, quer dizer, daí a grande importância que nós temos e a grande responsabilidade que nós temos em fazer o melhor possível para ajudar os tribunais neste processo de tomada de decisão. Porque realmente enfim, digo sempre isto e não quero mais repeti-lo, não é? É que mais vale um culpado em liberdade que um inocente preso, não é? E portanto, nós devemos fazer todos os possíveis para elucidar o tribunal e para que o tribunal possa decidir em consciência. Sendo certo que às vezes não é possível dar às vezes respostas tão exatas quanto o tribunal quereria, porque isso tem a ver precisamente com a natureza da ciência, não é? A psicologia, e a psicologia forense, por inerência, é uma disciplina ou é uma ciência probabilística, não é? Portanto, não consegue dar-se respostas muito, muito exatas. Umas podem se aproximar mais da probabilidade máxima e outras não. Para o direito, isto realmente é diferente, porque para o direito quer ouvir certezas absolutas, não é? E aí nós temos também que refriar um bocadinho as expectativas deles, mas refriar essas expectativas não é dizer que não somos capazes de responder, não, é responder e fazer o melhor trabalho possível de pesquisa, de aplicação de provas, de ouvir, enfim, vários informantes para que realmente os nossos relatórios sejam o mais elucidativos possível, não é? Para eles tomarem a decisão. E para si, o sistema prisional português apresenta os recursos suficientes ou necessários nesta área da psicologia? Então, isso é outra grande questão, realmente, não é? Portanto, o sistema prisional português, enfim, como todos os sistemas europeus, tem regras que têm a ver com as regras penitenciárias europeias e depois tem as suas regras próprias. E depois tem algumas idiosincrasias próprias, efetivamente, do país em que estamos. Uma das acusações que é feita, por exemplo, ao sistema prisional português é que nós ainda mantemos muita gente presa, mais do que aquilo que eventualmente outros países, enfim, outros países imporiam. Mas também, ao mesmo tempo, é engraçado, não é, que nós não temos a pena de prisão perpétua que outros países da da União Europeia têm. Não é? Portanto, eu acho que este é o tipo, às vezes, de polémica que não serve a nada. Agora, o que é que realmente seria bom que fosse melhor no sistema prisional português? E isso também é algo que eu digo repetidamente. Nós precisávamos de maior investimento da parte técnica, ou seja, eu comecei a minha vida profissional, especificamente, como funcionário dos serviços prisionais, não é? Comecei por trabalhar num estabelecimento prisional central aqui do norte do país, e estive lá 3 anos e meio e saí porque fui, entretanto, para a Universidade do Minho. Bom, dito isto,
nessa altura em que eu entrei, que foi nos anos 80, não é? Houve efetivamente uma entrada muito grande de técnicos para todos os estabelecimentos prisionais de norte a sul do país, que foi realmente uma lufada de ar fresco. A grande questão é que essa renovação de quadros nunca mais se fez de uma forma, diria eu, sistemática. Porquê? Porque eu tenho colegas da minha idade que ainda continuam ao serviço e continuam a fazer o melhor que podem e que sabem, mas trabalhar numa prisão é uma coisa muito desgastante, não é? E é importante que haja renovação dos quadros para que possam haver também iniciativas diferentes, porque eu costumo sempre dizer isso. Eu quando estive a trabalhar no EP de Passos de Ferreira, que foi onde eu trabalhei sempre, nós entramos e havia 600 reclusos e éramos 3 técnicos, não é? Portanto, cada um tinha que tomar conta, uma forma de exprimir, de 200, não é? Ora, quer dizer, a pessoa, o que é que tem que fazer? Tem que gerir o cotidiano, não é? E já isso é difícil de fazer numa prisão. Portanto, fazer atendimentos, conseguir organizar a vida interna de muitos reclusos, pois há uns mais problemáticos, as questões da saúde mental, etc, etc, etc. Bom, e o que aconteceu é que, paulatinamente, muitas das pessoas, tal como eu, o que é que aconteceu? Algumas vão sendo promovidas, são diretores adjuntos, são até diretores de estabelecimentos prisionais, portanto, vários colegas meus, não é? Outras saíram, como eu, e essa renovação de quadros, que devia ser muito constante, não é? Por exemplo, nós verificamos uma coisa muito interessante, não é? A Polícia Judiciária é um corpo, por exemplo, em que permanentemente há concursos, não é? Eu não sei porque é que para os serviços prisionais isto não ocorre. Porquê? Porque o que é que tem acontecido muitas das vezes? Preferem-se fazer aqueles chamados concursos internos, que é pessoas que já estão na função pública e que transitam de um ministério para o outro, de uma categoria para a outra. Isso não é o bom princípio. O bom princípio, claro que isso pode-se fazer, mas o bom princípio é que haja renovação dos quadros com sangue novo, como se costuma dizer. Há tanta malta aí nova formada nesta área da psicologia da justiça, e eu não digo só da psicologia, isto também vêm colegas que são de outras áreas, de serviço social, de sociologia, e que podem efetivamente no meio prisional prestar um belíssimo contributo, e isso não ocorre. Ora, não ocorre, as pessoas vão ficando realmente desgastadas, não é? Aqui e acolá há um colega que mete uma baixa por doença e o que acontece é que os outros da equipa ficam sobrecarregados com o trabalho que era dele e passa para eles, e portanto ou há uma ideia clara do que é que se quer fazer nas prisões, e isso é feito também com investimento em material humano, digamos assim, em recursos humanos, ou lá está, vamos gerindo o cotidiano e já fazê-lo não é nada mau. E, portanto, em Portugal, nós temos realmente, apesar de tudo, um sistema prisional que podemos considerá-lo bastante humano, no sentido em que há um contacto muito regular entre por exemplo, guardas e reclusos. Portanto, não há uma separação muito grande, como muitas das vezes nós vemos naquela coisa das prisões americanas, aquilo tudo eletrónico, carrega num botão, abre uma porta, carrega no outro botão, fala ao micro e tal. Portanto, não há quase contacto direto, não é? Eu acho que isso, nesse aspecto, em termos de relações humanas, as coisas são bastante boas a esse nível, depende um bocadinho também de toda a formação, mas deveria haver, a meu ver, maior investimento técnico. Para quê? Para que se pudessem desenvolver de forma sistemática programas de intervenção para certo tipo de reclusos em tudo o que são estabelecimentos prisionais centrais, portanto, aqueles estabelecimentos que albergam muitos sujeitos, e mesmo naqueles que são mais pequenos, haver esse cuidado, porque é assim, é com investimento técnico que, por exemplo, se detecta com maior precisão casos de pré-suicídio, não é? Problemas de saúde mental mais ou menos graves, problemas de agressividade também graves, enfim, um ou outro recluso que é psicopata e que é preciso de facto atempadamente separar da restante população prisional, coisas desse género que só se fazem se houver investimento técnico, houver pessoas atentas e a trabalhar.
Caso contrário, é como digo, enfim, a coisa vai correndo e eu defendo sempre que realmente isso tem que acontecer, porque acho que todos ganhamos. E, portanto, lembro aqui também que este problema dos técnicos nas prisões é também o problema dos técnicos cá fora, os que acompanham os reclusos em penas na comunidade ou sim, penas na comunidade, ou depois em liberdade condicional. A renovação de quadros aí também tem sido miserabílica, não é? Portanto, quase que não é a tal história dos tais concursos internos que não ajuda efetivamente a essa renovação de quadros. Portanto, de um momento para o outro pode acontecer, porque isso acontece e nós verificamos isso, não é? É que de um momento para o outro, em 3, 4 anos, há equipas que podem ficar completamente desertas porque chega o momento das pessoas se reformarem e não há ninguém que esteja lá para ficar mais do que aquilo que lhe é enfim, permitido na reforma, porque é isso mesmo, o trabalho é muito e é desgastante, não é? Há muitos casos na justiça, nas prisões, podemos falar aqui de, sei lá, eu agora não tenho bem presentes as estatísticas, mas estaremos a falar aqui eventualmente de 12 mil a 13 mil pessoas presas, não é? Mas cá fora, em seguimento ao triplo dessas pessoas, não é? Em penas na comunidade. Isto quer dizer que a maior parte das pessoas realmente que comete crimes em Portugal não vai presa, fica a cumprir penas na comunidade. Ora, aí também, para fazer um trabalho de facto bem adequado, mais uma vez, quer dizer, não se consegue com técnicos que têm, lá está, 150, 180 casos para gerir, enfim, vão fazendo o que podem. Há pouco falou aqui de um caso que seria, em Portugal existe a noção que se passa mais tempo preso que noutros países. Mas existe aqui uma questão que é, uma das queixas que se ouve muito é que temos um sistema mais punitivo do que educativo. Porque há quem chega à conclusão que devemos reeducar as pessoas para as repor na sociedade do que só punir e tirá-las da liberdade e voltá-las a pôr igual. Claro, Pedro diz muito bem. Quer dizer, o nosso Código Penal é muito claro. Tem uma parte da punição e tem outra parte da reinserção. E, portanto, as prisões servem para isso, não é? Para punir, mas simultaneamente para, enfim, tratar, se quisermos assim. E, portanto, aquilo que eu disse há bocado é que, na realidade, não havendo recursos técnicos, não há como fazer esse tipo de intervenção em muitos sítios. E, por isso, o que é que acontece? Acontece é que as pessoas passam pelas prisões, algumas delas pioram, não é? O contacto, ficam mais, enfim, aprendem mais habilidades criminais. Há outras que ficam eventualmente mais assustadas e depois não voltam lá, não é? Mas o que deveria acontecer em meio prisional era criar condições para que as pessoas não só não voltassem à prisão, como pudessem vir cá para fora e envolver-se em tarefas socialmente adequadas e produtivas. Porque nós continuamos a ver, e isso também é verdade, não é? Que a maioria das pessoas que estão presas, não é? Têm o quê? Têm déficits educacionais, têm déficits de competências de relacionamento interpessoal, têm déficits laborais, não é? Portanto, são pessoas pouco qualificadas, não é? E depois há aqueles criminosos, aqueles tipos específicos, que esses sim, sem dúvida, a investigação mostra isso ao longo dos anos, devem sempre ter intervenção, que é o caso por exemplo, dos agressores nas relações de intimidade e sobretudo dos agressores sexuais. Ora, nos agressores sexuais, por exemplo, que é uma das últimas coisas a que eu me tenho vindo a dedicar ao longo destes últimos anos, não é? Foi criado um programa para intervir em grupo com agressores sexuais, quer violadores, quer abusadores sexuais menores, e que foi feita a primeira experiência piloto por volta de 2008 na Carregueira, e depois
no estabelecimento prisional da Carregueira e depois tem vindo a seguir, mas é o único estabelecimento prisional que de forma sistemática tem aplicado o programa. Ora, a gente tem mais agressores sexuais que andam todos aí por outros estabelecimentos prisionais. E, portanto, isto devia ser algo que fosse sistematizado, por um lado, não é? E depois, por outro lado, ir começando a conhecer, que isso é o mais importante de tudo, não é? Os resultados dessa intervenção. Até que ponto isso tinha funcionado, até que ponto isso impactou ou não na reincidência desses indivíduos. Portanto, fazer estudos, no fim de contas, para saber o que é feito, nomeadamente, por exemplo, no caso da Carregueira, dos agressores sexuais que por lá passaram e que fizeram o programa, versus aqueles que também lá passaram, mas que não fizeram o programa. O que aconteceu? Tornaram a entrar no sistema por algum tipo de pena ou mesmo algum tipo de pena, também algum tipo de crime sexual. Isso seria muito bom, sobretudo, para tranquilizar a opinião pública em geral, para tirar daí alguns fantasmas que muitas das vezes se tem acerca dos agressores sexuais e sobre a ideia de que o país é um país também de predadores sexuais. Algumas notícias às vezes fazem parecer isso, e o que não é verdade, não é? O que não é verdade. Mas, portanto, eu exorto sempre os serviços prisionais a serem nesse aspecto eles próprios os primeiros a desencadear processos de avaliação. Pedem isso, podem pedir isso às universidades, podem pedir isso a outras entidades, porque não é bom ser juiz em causa própria, não é? Que com alguma facilidade e acesso às bases de dados podiam vir mostrar que realmente houve tantas pessoas que passaram por ali e neste momento não há nenhuma referência. E depois, claro, analisar porque é que isso pode ter sido assim, porque pode não ter acontecido. Porque, o mais interessante nisso é tentar perceber se aqueles que não tiveram intervenção se diferenciam ou não daqueles que tiveram intervenção em termos da sua sobrevivência cá fora sem se meterem em problemas. E pronto, e fazer isto a nível geral, não é? Porque isso também é como lhe digo, só se faz com investimento em pessoal técnico. Portanto, eu conheço colegas que tentaram já implementar o programa, mas quer dizer, para implementar o programa tem que haver um conjunto de condições, porque são sessões semanais, são sessões que têm que ser trabalhadas, quer dizer, há uma tarde e uma manhã, ou pelo menos um dia por semana, que se perde com esta questão. Ora, têm que ser libertadas de outras tarefas lá dentro da prisão. Se isso não acontece, claro que depois as pessoas dizem, não vou arranjar agora mais trabalho ainda do que já tenho, não é? Portanto, é um bocado assim. E, para terminarmos, pergunto-lhe qual poderá ser a relevância desta área, a psicologia forense, num futuro próximo. Olha, eu sempre fui um otimista e, portanto, já estou aqui há mais de 30 anos a trabalhar nesta área, mas digo isto enfim, com algumas certezas colhidas dos dados que nós temos. Por um lado, há um interesse, houve sempre um interesse crescente de psicólogos especializarem nesta área. Porquê? Porque há um conjunto de instituições, nomeadamente do Estado, que dão emprego para esta área. E, portanto, estamos a falar das prisões, reinserção social, comissões de proteção de crianças e jovens, equipas de apoio aos tribunais, portanto, que estão ligadas à segurança social, autarquias que desenvolvem programas relacionados com a luta contra a pobreza, com a luta contra as desigualdades sociais, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e todas as estruturas, casas-abrigo, etc., que trabalham com vítimas, têm vindo sempre a acolher psicólogos desta área e, portanto, eu estou confiante nisso, não é? Não é à toa que até ao nível universitário, a partir deste ano, as chamadas especializações em forma de mestrado na psicologia se organizaram e neste momento há por todo o país, e eu diria, não queria errar agora, mas talvez uns 7 ou 8 mestrados que estão dentro deste chapéu da psicologia da justiça, quer universidades públicas, quer universidades privadas e, de uma forma geral, todos eles com bastante qualidade. A própria Ordem dos Psicólogos emitiu já comunicações e dados a dizer que eles chamam isto uma especialização avançada da psicologia,
tem lá mais de 500 colegas inscritos, não é? Enfim, isto aqui há alguns anos e, portanto, agora ainda haverá mais. Portanto, a minha opinião é que nós temos aqui um campo muito grande para continuar a crescer e a trabalhar. Chamo sempre a atenção de que é preciso, por um lado, sermos bons naquilo que fazemos, não é? Mas, por outro lado, também não temos receio de mostrar que somos capazes e que conseguimos dar uma resposta em áreas em que mais nenhum outros profissionais dão. Portanto, é muito bom que os colegas que frequentem esta área, por exemplo, depois vão concorrer à Polícia Judiciária e eu tenho vários ex-alunos que lá estão, vão concorrer à GNR para a investigação criminal, à PSP para a investigação criminal e possam também dar aí o seu contributo e em toda esta, sobretudo instituições de apoio à criança, tem havido, de facto, bastante entrada. E, portanto, eu acho que isto é uma área que continua a ter futuro e vai continuar a ter, porque este tipo de problemas, enfim, infelizmente não cessam, não é? Já agora lembro uma coisa muito importante que tem sido muito falada nos últimos tempos, que é o apoio a populações deslocadas, imigrantes e, portanto, a questão do tráfico dos seres humanos e depois, finalmente, a questão dos assédios, não é? O assédio que tem vindo a ser muito falado nos locais de trabalho, nas instituições universitárias, nas escolas, e, portanto, mais uma vez aí o trabalho dos psicólogos da justiça e dos psicólogos forenses em particular é bem-vindo e é extremamente necessário. Portanto, eu conto com eles e com elas todos. Doutor Rui Gonçalves, foi um prazer enorme tê-lo na PsicoTV. Muito obrigado e até sempre. Até sempre. Muito obrigado, eu. Fiquem bem.